E caiu pelos conflitos com o Exército, teve muito, não souberam administrar bem esses conflitos, ou não deveriam, talvez, e foi se esgotando e terminou acabando. Estava uma coisa antiquada no cenário mundial. Foi mais isso do que o fato de ter feito a abolição. Claro que contribuiu o grupo de sustentação da monarquia mais duro, né? Que passaram a ser os fazendeiros, os barões do café lá. Perderam uma das bases de apoio Paraíba. conservadora que eles tinham. Perderam essa base de apoio. E esse pessoal deixou de defender. Mas o que empurrou Ele mesmo... passou a defender república, queremos a república com indenização. Exatamente. Fizeram uma jogada. Perdem E é os capaz anéis, que mas não alguns os dedos. republicanos teriam oferecido isso e depois não cumpriram. Deputado, o político ele é um ser especial, né? No sentido de que a cada 4 anos ele disputa o seu emprego. Às vezes eu fico me perguntando com meus colegas jornalistas o que nós seríamos capazes de fazer se a cada 4 anos tivéssemos que disputar o nosso emprego. Mas, bom... Se bem que é diferente. Olha, eu não considero o mandato público um emprego, não. Claro que eu ganho mais do que como professor que sou. Bem mais. Agora, o perigo é esse. Considerar emprego, então você vai para reeleições sucessivas e perde o princípio republicano fundamental, que é o do mandato de representação, a função de serviço. Jornalista tem que ser competente. E, se ele trabalhar na empresa privada, tem que provar para o patrão que é competente. Cada dia. Dia a dia. Quem tem um mandato de representação, e é bom que seja renovado, renovável, tem que mostrar que funcionou, de alguma maneira. Embora o povo peça isso mesmo. Eu canso de ouvir em campanha, mas o que é que você fez por mim? O que é que você vai fazer por mim? Eu falei, por você, nada. Com você organizado e a sua categoria, a sua classe social, se for proposta justa, vamos fazer tudo. Na eleição que eu perdi, eu tenho um exemplo, desculpa eu falar, que é muito interessante sobre isso. Uma amiga minha disse que viu um homem com a bandeira do meu opositor na época. E perguntou onde ele morava. E ele disse que morava na cidade chamada Santa Maria, que era a parte mais pobre na época de Brasília. E começou a perguntar como é que foi meu governo em relação a Santa Maria. E realmente eu tinha mudado a cidade. E o cara foi dizendo que eu era muito bom, que eu era muito bom, que eu era muito bom. Eu perguntei, por que vai votar no outro? E sabe, porque ele é muito bom para Santa Maria, mas para mim mesmo ele não fez nada. Aí eu ponho a frase seguinte: você não arranja namorada colocando água e esgoto na rua que ela mora, tem que dar uma flor. E eu não sei dar flor. Não soube dar flor às pessoas. Eu dei água, esgoto, escola, mas não dei a florzinha que o eleitor quer. Você rompeu com aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda chamava de República dos Particularismos, que é muito forte no Brasil até hoje. O meu ponto de vista, na verdade, é o seguinte, de que a derrota faz parte da carreira política, mas que depois de derrotado, o político não desaparece, ele pode continuar fazendo a política, ali não é um fim de carreira. Não. Quer dizer, a política não precisa necessariamente estar no parlamento para que você continue fazendo e claro que não, protagonizando. Antes de mais nada, você é cidadão, você tem uma atuação. Se você tem algo a dizer, se você acumulou algum saber que te permite vocalizar setores da sociedade, você pode e deve praticar isso como divulgador de ideias, escrevendo, estimulando a organização da população, tendo uma participação política. O que caracteriza uma democracia é a divergência e o embate partidário, e os partidos no Brasil são muito débeis, pouco doutrinários, pouco ideológicos, e o outro que é exatamente a participação popular, o protagonismo popular, que a gente deve estimular sempre. E, evidentemente, praticá-lo também. Mandato te dá a possibilidade de você dedicar-se mais tempo à sua cidadania. Agora, fora do mandato, todo mundo tem que ter mais dimensão tempo, política. Obviamente, exige mais, porque a gente tem que estar fazendo política, e dá uma tribuna, né? Que é importante. Senador, a grande causa da época de Nabuco, pelo menos para ele, foi a abolição. Qual seria hoje a grande causa? O que seria a nossa abolição? Qual é a bandeira principal, na sua opinião? No meu caso, é o que eu chamo educacionismo. Garantir que a escola é igual para todos. Até algum tempo atrás, nós socialistas nos diziam que a saída era tomar o capital do capitalista e dar para o trabalhador através do Estado. Hoje, para mim, a revolução é o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. Escola pública. Essa é a revolução. E aí a gente vai tolerar uma certa desigualdade que haverá pelo talento, pela persistência, pela vocação, mas a chance foi igual. Quando a gente fizer essa revolução, que alguns países europeus fizeram, aí a revolução final, que eu ainda acredito que vai haver, eu ainda sou do tempo de falar em revolução,
ela virá, mas daqui a 30, 40, 50 anos, pelos que a gente educar agora. Então, a bandeira, para mim, escola igual para todos. E eu acrescento mais duas coisas iguais. No fundo, é igualdade de oportunidade. Uma é a escola. É imoral. Escola igual e escola desigual conforme a renda. É imoral. Não é imoral a roupa desigual, a casa desigual, o carro desigual, o não ter carro. Agora, escola desigual é imoral. E a outra é a saúde desigual é imoral. Uma pessoa morrer porque não tem dinheiro, outra sobreviver porque tem dinheiro, havendo o conhecimento técnico para resolver o problema dela, é imoral. E a outra, entre gerações, é o meio ambiente. Destruir o meio ambiente de hoje, impedindo igualdade e oportunidade para as próximas gerações, também é imoral. Se a gente resolver esses 3 pontos, garantir igualdade e oportunidades, a gente cria a base de uma utopia que ainda vai ser inventada. Deputado, qual a grande reforma para o senhor? Nessa linha do Cristóvão, que eu estou desconfiado até que votou no Plínio de Arruda Sampaio, pelo que ele falou aqui, redução da desigualdade para caminhar para uma sociedade de iguais, na sua diversidade. Não é a uniformização, mas um problema crucial do Brasil é o fato de haver um abismo de 40 vezes entre aquele pequeno grupo que mais ganha e a grande massa que menos ganha. Então, a desigualdade social é uma chaga profunda que vem dos tempos de Nabuco, dos tempos do Império, persiste na República Velha, na República Nova, na ditadura militar mais recente, na nova República, está aí até hoje, com a democratização parcial. E, para isso, evidentemente, aquilo que o poder público, que não pode ser apequenado jamais, reduzido, minimizado, tem que garantir a escola pública, democrática, de qualidade, gratuita, em todos os níveis, claro que você começa mais amplamente pela base, e a saúde pública, recursos públicos só para a saúde pública e para a escola pública. E, evidentemente, uma sociedade democrática que permita que as classes assalariadas, organizadas, conscientes, sem cooptações e sem corporativismos redutores, consigam melhores salários, porque aqui também é um país onde o capital é muito mais bem remunerado do que o trabalho. E isso é um elemento de luta social que precisa ser cada vez mais possibilitado. Um terceiro elemento fundamental para a gente atingir uma sociedade de iguais é a política, como espaço aberto do debate, radicalizar a democracia brasileira. Com partidos políticos frágeis, sem conteúdos, tem grandes partidos que sofrem de nanismo moral e partidos ditos nanicos que têm conteúdo ideológico, eu sou de um deles, a gente não vai avançar. A gente vai ficar numa política que cada vez mais perde a atratividade, como se vê. Quem vai ganhar essa eleição, eu já sei quem é. O voto nulo, branco e a abstenção. E isso é muito ruim, porque não é nem um voto nulo do descontentamento com os 2 projetos, como alguns legitimamente vão praticar. É o voto do desinteresse na política. Isso é muito grave. Numa democracia tem 29 partidos, as pessoas não se entusiasmam. A juventude, com exceções evidentemente, está olhando isso de maneira muito distante. As fronteiras éticas e ideológicas foram perdidas na política brasileira. Isso é gravíssimo. Então, esse conjunto de reformas que estão no nosso horizonte tem que avançar. E nós, tenho certeza, Cristóvão, eu e muitos outros, aqui no Congresso Nacional, vamos estar comprometidos com isso, inspirados, entre outros, por Joaquim Nabuco. E assim, discutindo a atualidade de Joaquim Nabuco, com as advertências e as análises dos 2 parlamentares, nós encerramos este primeiro bloco. Daqui a instantes começaremos o segundo, com a participação dos professores José Murilo de Carvalho, da professora Maria Lourdes Parreiras Hortas e do professor José Antônio Bonifácio. Muito obrigado, esperar um pouco, daqui a pouco a gente volta.